esteve na terra, as pessoas não entendiam, e nem mesmo os discípulos. Mas a Bíblia diz que os discípulos procuravam Jesus depois da parte, em particular, e perguntavam: Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer, explica-nos a parábola. E Jesus então dizia para eles: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a estes não é dado, para que se cumpra a profecia de Isaías. E Jesus então explicava para eles a parábola. Jesus quer se revelar na tua vida. Jesus quer se revelar na vida da igreja. Deus deseja que você entenda como Isaías entendeu o chamado para fazer a sua obra. Alguém que não está feliz com isso e não vai ficar feliz mesmo. E este alguém é Satanás. Ele trabalha contra o chamado de Deus para com os homens. Ele age sutilmente sem que nós percebamos. Ele cega, ele frustra as pessoas no chamado. Quantas pessoas estão frustradas no chamado? Quantas pessoas estão murmurando porque não entenderam a voz de Deus, o chamado de Deus para a sua vida? Porque quem entende o chamado de Deus se rende completamente a Ele e deixa o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Alguém que não está feliz, e este alguém é Satanás, e a ferramenta que ele usa muitas vezes são pessoas. Isso, mas é intrigante, é imperdoável, porque o homem, a Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo não respeita ninguém, aliás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é mau, ele destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói famílias, finanças. Ele arruína as pessoas, ou a vida das pessoas. Ele impede que elas alcancem os seus sonhos. Ele age de uma forma sutil, sem que percebamos que é ele. Ele causa intrigas, desavenças, desgraças, coloca contenda, facção nos relacionamentos, no trabalho, desgraça, desavenças. Ele coloca no casamento, na família, e até se ele achar uma brecha na igreja, porque ele não quer que você entenda o chamado que Deus tem para a tua vida. Ele não quer que você entenda. Ele procura fazer com que ficamos envolvidos com os problemas internos e não nos envolvemos com Deus e com a sua obra. Com isso ele consegue sugar a energia, consegue tirar a paz, a alegria, a harmonia de um casal, de uma família, de um relacionamento, ao ponto de muitos ficarem confusos e dizerem: será que eu estou no caminho certo? Ou será que eu casei com a mulher certa, com o homem certo? Será que realmente eu devo permanecer nesse relacionamento? E nisso há muitas pessoas que ficam confusas, e alguns desistem. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele tem propósito para a tua vida. Eu quero dizer para você que Deus te ama, e Ele quer o melhor para você. Quero dizer para você que é evidente que foi com essa mulher que Deus quisesse que você casasse, com este homem que Deus quisesse que você casasse. Tanto é que você está e construiu uma família. Então é evidente que foi. Mas agora parece que não vale mais a pena batalhar pela unidade, pela harmonia, pela paz. Quero dizer para você que o diabo chegou e quer destruir tudo. E eu quero dizer para você, você deve acordar. Se for preciso nesta noite, perdoe essa pessoa. Libere perdão, se humilhe. E Deus estará trabalhando para restaurar a tua casa, a tua família, as tuas finanças. Os relacionamentos que você está rompido.
Deus tem o poder para fazer isso. Quer dizer, para você não fique confuso. A Bíblia diz que aquele que crê nele não será confundido. Deus sempre traz uma palavra no momento de fragilidade nossa. No momento de fragilidade humana, Deus traz uma palavra. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que já estava com quase 100 anos, e a promessa de Deus não havia se cumprido em sua vida. E ele estava sendo bombardeado por Satanás, pelo inimigo, achando que aquela promessa não ia se cumprir mais. Um dia o Senhor trouxe uma palavra e diz: sai para fora da tua tenda, e olha para o céu, e conta as estrelas, se é que assim você pode contar, e assim será a sua descendência. Então, naquele momento de fragilidade que você está passando, Deus traz uma palavra, e Deus traz uma palavra para você nessa noite, dizendo que Ele tem um poder para restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar os sonhos que Ele colocou no seu coração. Os sonhos que você tem, foi Deus que colocou no seu coração. Amém? Então é importante entender, não podemos ficar confusos no meio da caminhada da vida, mas precisamos permanecer firme, acreditando que Deus está trabalhando a nosso favor. O diabo, ele chega para tentar destruir, mas você pode reverter, obedecendo a Deus, se sujeitando à palavra de Deus, tendo humildade e buscando a direção de Deus para a sua vida. E com isso que está acontecendo na sua vida, no seu relacionamento, que talvez você está sendo bombardeado, o inimigo está querendo dizer para você que não vale a pena estar junto com a sua esposa, junto com o seu esposo. E com isso ele quer manchar a sua vida como cristão com o pecado, para que você nunca cumpra o propósito para o qual Deus chamou você, para que você seja uma pessoa infeliz. Isaías, amado, só via naquele momento impureza e maldade na terra. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, ou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías só via impureza e maldade. O mesmo muitas vezes acontece também com a igreja ou na igreja. Há muitos cristãos que no momento de fragilidade, de dificuldade, por estar sendo bombardeado pelo adversário, pelo inimigo da sua alma, não percebe porque ele está trabalhando de uma forma sutil, e só vê então na igreja problemas, impureza na igreja, como facção, guerras, contenda, enfim, maldades. É o diabo que chegou para cegar os olhos, e você precisa de um toque de Deus na tua vida. Um toque de Deus é suficiente para que todo o quadro que você possa estar vivendo seja mudado nesta noite. E Deus quer tocar na tua vida. Amém? Deus quer tocar, assim como Ele tocou em Isaías, Deus quer tocar em cada um de nós. É preciso ter um toque de Deus. E é assim que Isaías também estava vendo a terra, só maldade e impureza no coração dos homens. Mas o texto diz que o Senhor tocou os seus lábios, ou os lábios de Isaías. Agora ele conseguia ver então os serafins voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluias. Quando Isaías é tocado por Deus, porque ele ficou com medo, tremeu nas bases, porque os seus olhos viram o Senhor da glória. Ai de mim que vou perecendo, ele disse, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Mas o Senhor, a Bíblia que mandou um anjo, tocou, pegou uma brasa e tocou nos seus lábios, na sua boca e nos seus lábios, e ele foi purificado.
Um toque do Senhor foi suficiente. Agora ele não via mais a maldade na terra. Agora Isaías não via mais a impureza no coração dos homens. Mas aí estava vendo o quê? Estava vendo a glória de Deus. Quando somos tocados por Deus, nós não temos tempo para ver as coisas que muitas vezes estão acontecendo à nossa volta, que o inimigo quer mostrar. Nós começamos a agir diferente. Queremos que as pessoas também sejam tocadas, e que as pessoas tenham uma experiência espiritual ímpar com Deus. Amém, queridos? Um toque do Senhor foi suficiente. Agora não mais via a maldade, mas a terra cheia da glória de Deus. Mas a igreja, ela é um organismo vivo, de pessoas que foram lavadas, regeneradas, redimidas pelo sangue do Cordeiro. Não deixe o diabo cegar seus olhos. A igreja é de Jesus. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não é que a igreja vai ficar segurando para que o diabo não entre na igreja. Não, é a igreja que vai entrar. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai entrar e vai arrancar as pessoas das garras de Satanás. Porque a igreja tem a unção, tem o poder, tem a graça de Deus sobre ela. Se existe alguém que pode libertar, é a igreja. E eu quero dizer para você que a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, que temos uma experiência com Deus, que temos uma vida com Deus, que buscamos a Deus constantemente, que anseiamos pela sua presença na nossa vida todos os dias, que tivemos uma experiência espiritual com Deus. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai alcançar as pessoas que estão presas nas mãos de Satanás, do adversário, o inimigo, esse mentiroso que quer prender as pessoas e quer prender até nós, se nós não tomarmos cuidado, através da sua sutileza. Um toque do Senhor foi o suficiente para que Isaías visse a glória de Deus. Um toque de Deus é o suficiente para que as pessoas possam ver a glória de Deus. Há muitas pessoas que estão na sarjeta, há muitas pessoas que estão nas drogas, no pecado, na prostituição, mas um toque só de Deus é suficiente para que elas sejam mudadas e transformadas pelo poder de Deus, queridos. Eu sei do que eu estou falando, porque o Senhor tocou a minha vida alguns anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus. Ele mudou a minha história, e a minha vida foi transformada a partir daquele dia. E Deus está transformando cada dia mais a minha vida. E eu tenho contemplado a graça de Deus na minha vida, na minha casa. Eu tenho certeza que você também, como cristão, você tem contemplado a glória de Deus. Deus tem se manifestado na tua vida, e você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, porque Deus tocou um dia na tua vida. Então não deixe que o diabo venha cegar os seus olhos. Só a igreja de Jesus pode transformar vidas e tocar os corações feridos. As pessoas que estão lá fora veem na igreja de Jesus a solução para os seus muitos problemas. Porque é assim que eu via também na igreja de Jesus a solução para os meus muitos problemas. Eu ainda era solteiro, era jovem, eu tinha muitos problemas, muitas dificuldades, e eu não conseguiria vencer sozinho. Não sei se eu estaria aqui hoje. E eu via na igreja a solução para a minha vida. E as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, veem na igreja a solução para os seus muitos problemas. Foi na igreja de Jesus que a minha vida foi transformada. Apesar de você encontrar na igreja pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que não temem a Deus, a igreja é de Jesus, e ela tem um poder para mudar. Há na igreja pessoas que são fiéis e justas, amém, amados? Não olhe para as pessoas negativas, pessoas ímpias, pessoas que não têm compromisso,
que não obedecem, que não temem a Deus. Olhe para irmãos que temem a Deus, que são fiéis, compromissados, que professam uma fé verdadeira em Cristo, que vivem para Cristo. Há muitas pessoas, muitas vezes, que começam a olhar para as pessoas que não têm vida com Deus, e elas então começam a afundar, a naufragar na fé também, porque é isso que o inimigo quer, que nós venhamos então focar nessas pessoas que ele está usando muitas vezes dentro da igreja. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. A Bíblia diz, amados, que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que estão no meio, mas não são de Jesus, que estão dentro da igreja, mas vivem fora do propósito de Deus, não temem a Deus, não praticam a palavra, até conhecem muito bem a palavra, mas não praticam. O Senhor diz que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, não deter no caminho dos pecadores, e não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes ter o prazer na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Ele diz que nós seremos comparados àquela árvore que foi plantada junto à ribeira de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então, quem é esse? É aquele que tem a revelação, aquele que entendeu o chamado de Deus, aquele que se rendeu ao chamado porque obedeceu. Então quer dizer para você que foi na igreja de Jesus, que a minha vida foi transformada. Aleluias. Há na igreja pessoas que são fiéis e justas. Então não olhe para as pessoas negativas, pessoas ímpias, que não têm compromisso, que não obedecem, que não temem a Deus. Olhe para irmãos e irmãs que temem a Deus, que são fiéis, compromissados, que confessam uma fé verdadeira em Cristo. Amém? Isaías, ele morava no meio de um povo de impuros lábios. Ele era um homem de lábios impuros e morava no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus se revelou para ele. E ele temeu naquele momento, porque ele poderia ser morto, porque ele viu o Senhor. Mas por causa dessa atitude dele de humildade, o Senhor mandou que o anjo tocasse, pegasse uma brasa e tocasse nos seus lábios. E o Senhor diz: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. E a partir de então, Isaías, então, ele vê a glória de Deus. E ele relata nesse texto que nós lemos. O versículo 6: um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada e o teu pecado, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Depois disto, depois dele ser perdoado, ser purificado, os olhos dele se abriram, e ele então ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Era o próprio Senhor dizendo com ele, ou melhor, falando com ele. O Senhor Jesus dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E ele se rende ao chamado, porque ele entendeu que o Senhor estava chamando ele naquele momento para fazer a diferença.
Ele acreditou no chamado. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos render ao chamado dele, que nós venhamos então entender o chamado. Ouça o chamado de Deus. Tenha a revelação nesta noite. Deus quer te usar poderosamente. Aleluia, Deus tem pressa disso. O mundo está indo de mal a pior. Há muitas pessoas descendo à sepultura sem conhecer a Jesus. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus, e muitas vezes do nosso reduto, do nosso meio, e nós muitas vezes temos ficado calados. O Senhor despertou Isaías. O Senhor chamou ele para que ele pudesse fazer a diferença naquele tempo. E ele fez a diferença. Amém? O Senhor desperta você nessa noite, para que você faça a diferença nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Há muitas pessoas deprimidas. Há muitas pessoas que estão céticas neste momento de pandemia, que não tem coragem de sair de casa. Há muitas vezes histeria. Eu sei que é preciso cuidado. Estamos vivendo um tempo de juízo na terra. Devemos cuidar, obedecer as normas da saúde. Mas a gente vê muitas vezes há uma histeria. E muitas vezes são exatamente essas pessoas que muitas vezes são atingidas pelo vírus que assola o mundo e a sociedade, que nunca sai, e quando sai se encontra com ele, né? Queridos, há muitas pessoas sofrendo. Há muitas pessoas que precisam de você, precisam da igreja, precisam de nós. Há muitas pessoas que precisam. A Bíblia diz que Deus tem a palavra que ampara o cansado, que levanta o caído. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ao seu tempo, quão boa é. Qual é essa palavra? A palavra que Deus tem para nós, a igreja. Deus trouxe uma palavra para Isaías, naquele momento em que ele estava vendo só maldade e impureza na terra. Deus abriu os olhos dele e os ouvidos, ele pôde ouvir a voz do Senhor. E a partir de então, Isaías, ele contemplou a glória de Deus. Você pode, e eu posso contemplar a glória de Deus nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Hoje estava meditando um pouco na palavra na minha sala, à tarde. Fiquei a tarde toda fechada ali, meditando um pouco nessa palavra. E de repente inundou meu coração de uma paz, de uma alegria tão grande. E de repente eu começo a ouvir línguas estranhas. Começo a ouvir quebrantamento. E eu fiquei maravilhado. A vontade era sair de lá e ir lá para a sala também, começar a falar em línguas estranhas e se entregar completamente a Deus. Porque Deus estava visitando a minha casa nessa tarde. Aleluias! Não tem coisa melhor do que você sentir a graça de Deus, do que você ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não tem coisa melhor. Porque quando você vê a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, o medo desaparece, a insegurança desaparece, porque Deus te faz forte, Deus te renova. Eu quero dizer para você que Deus é com a sua igreja, Deus é com o seu povo, Deus quer se revelar na tua vida. Deus tem um chamado para você fazer a diferença nesse tempo de pandemia. Você pode fazer a diferença no seu trabalho. Hoje não tem a escola porque você não pode ir na escola, né? Está paralisada as aulas. Mas você pode fazer a diferença onde você estiver, até mesmo na sua casa. Se você entender o que Deus tem para a tua vida nesse tempo.
Nós precisamos entender, amados, que Deus tem algo para a igreja nesse tempo. Há muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas famintas, há muitas pessoas que estão buscando algo para satisfazer o seu interior. E buscam na internet, na televisão, na mídia, buscam em tantas outras coisas, mas não vai conseguir encontrar, porque só Jesus pode completar o homem. Só a glória de Deus pode trazer paz, segurança no nosso coração nesse tempo de pandemia. Quando você está triste, abatido, e você começa a orar, você começa a entregar a Deus, de repente você está cheio de alegria. Por quê? Porque a glória de Deus vem sobre a sua vida, vem sobre a sua casa. Deus marcou você, amém? Naquele momento, porque a glória de Deus se envolveu. Isaías foi envolvido com a glória de Deus, ao ponto dele entender o chamado de Deus para a sua vida. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando alguém vê a glória de Deus, quando alguém tem a visitação de Deus, essa pessoa ela entende a importância de obedecer, de servir, de se entregar completamente a esse chamado, ao chamado de Deus. Isaías queria agora obedecer. Isaías queria se entregar completamente e cumprir o chamado de Deus. E se você ler o contexto, você vai entender que Isaías se tornou um grande homem de Deus, ou um homem do grande Deus, vamos dizer assim, porque ele se entregou completamente. Isaías, ele é conhecido, amados, por causa essa experiência que ele teve, por causa dessa visão que ele teve, por causa do chamado que ele entendeu e se rendeu a ele. Ele é conhecido como profeta messiânico. Ele falou de Jesus 740 anos antes de Jesus vir à terra. Ele diz: um filho nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é conhecido como profeta messiânico. Ele teve a revelação de Jesus antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir nessa terra. Ele teve a revelação. Ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Aleluias. Deus quer se revelar para você nesse tempo. Nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo, Deus quer se revelar na sua vida. Deus quer se revelar no seu quarto. Deus quer se revelar lá onde você fecha a sua porta com Ele. Deus quer se manifestar na tua vida nesse tempo, para te fazer forte, porque você precisa ser usado por Deus nesse tempo, porque Ele quer te usar nesse tempo, melhor dizendo, Ele quer te usar. Nós não podemos, amados, deixar com que a mornidão espiritual toma conta do nosso coração, da nossa vida. Nós precisamos se mexer, precisamos então se levantar, precisamos então buscar a Deus. Deus tem se revelado nesses dias na minha vida, no meu coração, e Deus tem falado comigo sobre o chamado. Ele tem um chamado para você. Estou insistindo aqui desde sábado, o chamado. Quem estava aqui sábado viu a mensagem que eu preguei, que não foi minha, foi Deus que me deu. Quer dizer para você que Deus, Ele tem pressa em usar você. Ouça o chamado de Deus. Tenha revelação nesta noite. Se entrega completamente a Ele. Pastor, mas está tão difícil a minha casa. Esse tempo de pandemia, de isolamento, eu não aguento mais ficar em casa. Há muitos que estão. Esse é o tempo que está acontecendo mais problema na família, mais separação. O diabo tem entrado nas famílias e tem destruído muitas famílias. Mas se nós buscarmos a Deus, Deus vai guardar nossa família e vai usar cada um de nós para restaurar brechas, para restaurar famílias, para restaurar famílias inteiras. Então é preciso buscar a Deus, é preciso entender o chamado de Deus, é preciso ter humildade e reconhecer. Isaías teve humildade e reconheceu:
Eu sou um homem de impuros lábios. Moro no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Ele teve humildade. Que tenhamos humildade para reconhecer que nós somos imperfeitos, que falhamos, mas que estamos diante de um Deus que é reto e perfeito, que deseja que nós venhamos então seguir as suas pisadas, que venhamos então obedecer o ide dele e também obedecer a sua palavra, a cada dia parecendo e desejando parecer mais com ele. E eu pergunto, você tem desejado parecer com Jesus? Pois Ele quer que você pareça com Ele. Ele quer que você imita Ele. A Bíblia diz que nós somos filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Deus na humildade, na santidade, buscar a Deus. E quando nós desejamos isso para o nosso coração, para a nossa vida, amados, Ele vai se revelando para nós. Ele se revelou para Isaías, Ele se revelou para Abraão, se revelou para o apóstolo Paulo e tantos outros. Ele se revelou, e eles entenderam o chamado dele, de Deus para a vida deles. Você não pode passar a sua vida toda sem entender o chamado de Deus. Deus quer restaurar o seu chamado. Pastor, mas já fui tão usado por Deus. E por que você não é usado mais por Deus? O que foi que aconteceu? Quer dizer para você que foi o inimigo que parou você. Mas Deus pode mudar a tua história e Ele quer levantar você como um atalaia nesses dias, como instrumento. Deus quer usar a sua voz. Deus quer usar o seu louvor. Deus quer usar o seu testemunho. Deus quer usar cada um de nós, amém, amados, para fazer a diferença. A Milene estava pregando hoje cedo e falando sobre isso também. E nós precisamos se entregar a Deus, completamente ao Senhor, porque Ele quer nos usar. A Milena falou hoje de João Batista, que ele foi a voz daquele que clama no deserto. Alguém perguntou, você é o Cristo? Você é o profeta? Não, eu não sou nenhum deles. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou satisfeito com isso. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. João Batista, ele entendeu o chamado dele. Ele veio para abrir o caminho para o Senhor chegar. E Jesus depois fala a respeito de João Batista. E coloca ele numa posição de destaque, porque ele foi um homem que entendeu o chamado de Deus. Deus quer que você entenda o chamado dele, que você entenda a revelação, que você tenha a revelação daquilo que Ele quer, tem para a tua vida, daquilo que Ele quer fazer através de você. Entenda nesta noite, quando Isaías foi tocado por Deus, ele viu a glória de Deus. Quando Deus toca numa pessoa, essa pessoa nunca mais é a mesma. Ela vê a glória de Deus. Amém? Eu estava falando ontem com o irmão, que eu estava ministrando o culto aqui. Ele veio à frente, recebeu oração. Eu estava falando para ele ontem que quando eu fui chamado por Deus ao ministério, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia pregar a palavra, e também não sei, ainda estou aprendendo. E eu disse para ele que eu trabalhava com um caminhão, carregava uma Bíblia atrás do banco, e eu ficava lendo a Bíblia quando tinha tempo ali, quando o caminhão estava parado. E quando eu saía com o caminhão para ir levar os produtos na cerealista, que eu carregava cereais, soja, milho, eu começava a pregar a palavra dentro do caminhão, naquela gabine, sozinho. E eu começava a pregar com muita eloquência.
E eu lembro quantas e quantas vezes a glória de Deus descia sobre aquela cabine, aquele caminhão. E ali eu chorava, ali Deus visitava o meu coração, ali eu gritava, e ali eu me entregava completamente ao Senhor, pelas estradas afora, de fazenda que eu andava, e Deus visitando o meu coração. Quando tinha um tempo eu estava sentado na sombra do caminhão, até que o caminhão estava carregando, eu estava lendo a minha Bíblia, e ali eu riscava e anotava alguns pontos que Deus falava comigo na Bíblia. E a hora que eu saía dali, eu queria colocar em prática aquilo lá, eu queria pregar a palavra de Deus. E ali Deus me usava grandemente naquela cabine de caminhão. E eu falei para ele ontem. E aí quando alguém dava a oportunidade de me falar alguma coisa na igreja, eu chegava na igreja, eu pegava o microfone, parece que desaparecia tudo aquilo que eu tinha falado. Às vezes eu ficava meditando e buscando uma revelação de Deus para o culto, e aí chegava na hora do culto, eu ficava inseguro, eu não conseguia expressar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E comecei assim com muita dificuldade. E Deus foi me preparando. Foi perdendo o medo, a timidez. E assim Deus foi trabalhando na minha vida, o meu coração. E Deus foi me preparando para a obra do Senhor, para a obra dEle. E eu fui fiel ao Senhor. Tenho sido fiel a Deus e ao chamado que Deus tem para a minha vida. Gostava de trabalhar com caminhão, e gosto de caminhão até hoje. Eu vejo alguns irmãos trabalhando com caminhão, eu fico assim olhando. Irmão Silvio, né? E alguns outros irmãos. Porque eu gosto de caminhão. Mas eu sei que não é lá o lugar que Deus quer que eu esteja. Porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. Fui chamado para ser um pastor de igreja local. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E eu sinto o prazer no meu coração de fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer. Eu sinto alegria, sinto satisfação em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero dizer para você, talvez não há uma insatisfação no seu coração, talvez porque você não está entendendo o propósito de Deus para a tua vida, você não está entendendo o chamado de Deus, você não teve a revelação. Pastor, mas não fui chamado para ser pastor, mas fui chamado para fazer discípulo. Amém? Você foi chamado para fazer discípulo, e você pode fazer discípulo através do seu testemunho, através do louvor que você expressa. Talvez eu não sei cantar, mas você sabe cantar. Se eu começar a cantar no microfone aqui, eu vou atrapalhar o ministério louvor. Porque eu sei, eu não fui chamado para isso. Já melhorei muito. Até eu desligo o microfone quando eu resolvo cantar aqui. Porque vai desentoar tudo. Cada um no seu lugar. Então eu quero dizer para você nessa noite, entenda o chamado de Deus. Deus quer trazer no seu coração revelação nessa noite. Há uma insatisfação no seu coração, há uma tristeza na sua alma. Quer dizer para você que pode ser, porque você não está cumprindo o chamado de Deus, você não entendeu a revelação. Mas Deus quer se revelar para você nessa noite. Eu quero que você fique em pé, porque a hora já foi. Quer chamar aqui o Ministério Louvor? Eu quero orar por você nessa noite. Você que está aqui, você que entende que você precisa voltar. Você que entende que você precisa se render completamente a esse chamado. Deus quer abençoar os teus filhos, sua esposa, o teu esposo, através de você. Eu vejo alguns homens de Deus que saíram fora do propósito de Deus, do chamado de Deus, e hoje os seus filhos estão fora da igreja, porque não entenderam o chamado de Deus. Estão muitas vezes estão trabalhando na igreja, na obra, mas carregando um peso, um fardo pesado, porque não entendeu o chamado de Deus. Os filhos muitas vezes estão fora da igreja. Mas o desejo do meu coração é que os meus filhos todos entendam o propósito de Deus, o chamado que Deus tem para a vida deles, porque eles serão felizes, serão abençoados, serão prósperos. Não estou falando de prosperidade e riqueza, porque prosperidade para Deus é você não ter falta de nada, você ter paz, ter alegria, ter saúde emocional e assim por diante.
Eu quero orar por você nessa noite. Por você que entende a necessidade de se render ao chamado de Deus nessa noite. Porque por você que entende a revelação dessa palavra, como Isaías entendeu, ele já começou a contemplar a glória de Deus ali mesmo, porque ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Você pode sair daqui nesta noite e você ter uma experiência espiritual com Deus nesta noite ainda, porque na verdade há uma chama que arde no nosso coração. Essa chama é a chama do Espírito Santo. Há uma chama que queima por dentro, ao ponto de você se render completamente e se entregar para Deus, a sua vida, e se render àquilo que Ele quer que você faça. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos, aí onde você está mesmo. O tempo já foi. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos pela revelação que Isaías teve. Ele é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que falou de Jesus. Que viu Jesus antes de ele se revelar nessa terra. Ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor envolvia aquele lugar, Senhor. Ele via, Senhor, os anjos voando, os querubins. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Senhor, que o Senhor venha incendiar este coração que aqui está, meu Deus, outra vez. Ah, Deus, coloca mais sede, mais fome espiritual em nossos corações, meu Deus, para que nós possamos nos envolver mais com o Teu chamado. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo de isolamento, mas não podemos isolar do Senhor, ó Deus. Queremos entregar completamente a esse chamado, para que nós possamos, ó Pai, ó Deus, ser usado pelo Senhor, não só nesse tempo, mas em todo o tempo que o Senhor tem para a nossa vida nessa terra. Senhor Deus, vai falando em cada coração, vai ministrando em cada vida. Fortaleça o teu filho e a tua filha, meu Pai, que eles possam ter uma experiência espiritual, assim como Isaías teve, ó Pai, uma experiência espiritual. Ele foi marcado, ó Deus, pela glória do Senhor, pelo teu poder, naquele dia, Senhor Deus, que o Senhor se revelou para ele. Venha se revelar a sua igreja. A Bíblia diz que tu és o mesmo ontem, hoje e será o mesmo, Senhor. O Senhor não mudou. O Senhor tem um desejo, Pai, de se manifestar, de se revelar à tua igreja, ao teu povo. Então, meu Senhor, venha se revelar à tua igreja e ao teu povo a cada dia. Coloca por terra, meu Pai, toda a amoridão espiritual. Coloca por terra toda a incredulidade. Coloca por terra todo o medo, toda a insegurança, Pai, toda a histeria. Coloca por terra em nome de Jesus. E levanta uma igreja, Pai, forte, Senhor. Uma igreja, Pai, que não se rende, ó Deus, aos caprichos do mundo, Senhor. Ó Deus, as mensagens satânicas, meu Pai, as mensagens subliminares que o inimigo tem lançado em seus corações. Meu Deus, levanta a tua igreja, para que ela possa fazer a diferença, para que ela possa ser o sal da terra e a luz do mundo nesse tempo de dificuldade. Abençoa o teu povo, Pai, esse homem que está aqui, essa mulher, esse jovem, meu Pai, que sente, Deus, o teu Espírito queimando em seu coração, que deseja, ó Pai, se render completamente a Ti, Senhor. Que Tu venhas marcar a vida dele, ó Pai, nesta noite, a vida dela, Senhor. Que ele e ela tenham uma experiência espiritual, que o Senhor possa, Pai, trazer sonhos espirituais na vida da Tua igreja. A Tua palavra diz que Tu és o Deus que fala conosco, através da palavra. Sabemos que o Senhor fala de várias formas, através do louvor, mas através de sonhos também. O Senhor falou com José através de sonhos. O Senhor falou, ó Deus, de várias formas, ó Pai, aos Teus servos no passado. Então, meu Deus, usa um meio, mas fala com o Teu filho, fala com a Tua filha, que eles possam ouvir a Tua voz. Que não seja, Pai, como aquele povo que, ó Deus, estava no tempo de Isaías,
bem como no tempo de Jesus, que não conseguia entender e ver a revelação, ver, ó Pai, a manifestação do Senhor diante deles. Abra os olhos do entendimento da tua igreja, abra os ouvidos espirituais, traga, Senhor, a revelação, traga a compreensão e o entendimento em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, diga: Senhor Deus, nesta noite eu me rendo ao chamado do Senhor. Eu quero, meu Pai, ter a revelação do Senhor para a minha vida, assim como Isaías teve a revelação. Eu também desejo, porque eu quero ser útil nas tuas mãos. Meu Senhor, faça de mim um servo, um atalaia, um instrumento nas tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, não permita que o medo venha tomar conta do meu coração nesses dias, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Meu Deus, me envolve com essa ousadia e com o teu poder, o poder do teu Espírito Santo, para que eu possa fazer a diferença nesta terra, no meio da minha família e por onde o Senhor me levar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Eu quero perguntar aqui nesta noite se alguém está aqui e você entendeu o chamado de Deus para a salvação. Você não pode passar a sua vida toda sem ter a revelação de quem é Jesus. Jesus é o único Salvador do mundo, da humanidade. Ele se revelou para Isaías. Ele quer se revelar e está se revelando na sua vida nesta noite. Não faça como alguém que muitas vezes faz, que não entendeu. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, mas ele fez com que não tivesse entendido. Tomou um navio para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor alcançou Jonas, passou por uma tribulação tão grande, foi lançado no mar. Você conhece a história. Deus preparou um peixe para engolir Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites na entrada do peixe, até ele reconhecer que estava errado, até ele reconhecer e deixar de fingir que não tinha entendido o chamado de Deus para a vida dele. Quando ele entendeu, Deus mandou o peixe vomitar ele na praia, e Jonas pregou na cidade de Nínive, e 120.000 pessoas foram salvas pela pregação de Jonas, da palavra de Deus. Então não faça com que você não entendeu o chamado de Deus. Deus falou com você e tem falado nos cultos. Deus tem falado com cada um de vocês que está nos acompanhando neste culto online. Não faça como o Jonas, que fez com que não entendeu o chamado de Deus. Deus tem se revelado na tua vida, Deus tem falado no seu coração, e há um tempo que você pode se voltar para Deus, o tempo enquanto você está vivo. Depois da morte, a Bíblia diz que segue o juízo de Deus. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação, e hoje o Senhor te chama para a salvação. Hoje o Senhor te chama para você reconciliar-se com Ele. Você que está longe, alguma coisa aconteceu, eu quero orar com você. Você que está aqui nessa igreja essa noite, entendeu essa palavra, você quer render-se o seu coração a Deus completamente, eu quero que você levante sua mão, não tenha vergonha, porque assim eu fiz um dia também, quando Deus falou comigo. Não tive vergonha de assumir Ele publicamente como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Eu quero perguntar se há nessa igreja alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus. Se alguém que está aqui está afastado e hoje você reconhece a importância de voltar para Deus, porque Deus tem pressa, Ele quer usar você. Alguém nessa noite, sentado mesmo onde você está, levante sua mão, quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que entendeu o chamado de Deus para a salvação nessa noite? Ou para a reconciliação? Alguém? Se há, dê um sinal para que eu possa orar por você. Onde está a primeira pessoa? Se entrega a Ele rapidamente e completamente.
Ele quer te usar grandemente, quer te escrever o seu nome no livro da vida no céu. Você que está em casa, nos acompanha no culto online, e você entende essa importância de entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar nessa noite, eu quero que você ore comigo esta oração. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu me rendo ao chamado para a salvação ou para a reconciliação. Eu peço a Ti, ó Deus, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida no céu, porque nesta noite eu entendi o chamado. Não vou fazer como Jonas, que fez com que não tivesse entendido, quando na verdade ele tinha entendido. Eu entendi, Senhor, e eu me rendo ao Teu chamado nessa noite. Eu me rendo ao Senhor. Eu não posso lutar contra o chamado do Senhor, e eu me rendo a Ele nesta noite. E eu peço a Ti, ó Deus, purifica o meu coração, purifica os meus lábios, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida no céu. Eu Te agradeço pela minha salvação, por me alcançar nesta noite, neste culto. Obrigado, meu Pai. Eu me volto ao Senhor e me rendo ao Senhor completamente, em nome de Jesus, amém e amém. Você que fez a oração comigo, você que está em casa, no isolamento, e você ouviu essa palavra, entendeu, e você entregou sua vida a Jesus, aí está debaixo da sua tela, do seu computador, o telefone dos pastores da igreja. Você poderá entrar em contato conosco. Nós queremos lhe ajudar também, assim como alguém um dia ajudou a gente. Nós queremos dar a mão para você e te ajudar a você caminhar nesse caminho de Deus que se chama Jesus. Amém?